Convido a igreja a se colocar de pé e vamos ler a Bíblia, mais especificamente na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 4, assim diz: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos orar. Nosso Deus, grande juiz de toda a terra, Senhor, nós sabemos pela tua bendita palavra que a tua ira é chegada. Os homens que vivem, Senhor, de forma tão ímpia, tão desrespeitosa, têm feito pouco caso, Senhor, da tua vontade, que é revelada especialmente nas Sagradas Escrituras, mas que de alguma forma, Senhor, algo dessa verdade, como por exemplo a tua existência, intuitivamente, Senhor, nós temos essa informação na nossa consciência e também nas coisas que foram criadas. Apesar disso, Senhor, a humanidade enlouquecida pelo pecado tem feito vista grossa para isso e tem vivido, Senhor, de uma forma detestável. E por isso, Senhor, nós precisamos de algo que venha nos retirar dessa triste condição, dessa miséria, Senhor. E sabemos que isso foi feito quando tu mandaste o teu Filho bendito, a única esperança de todos nós, o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem para ser constituído como mediador, aquele que cancelaria todos os nossos pecados, aquele que foi responsabilizado na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a verdade do texto sagrado que nós acabamos de ler. E conduz, Senhor, os ouvintes a um verdadeiro arrependimento, para que escapemos, ó Deus, do juízo vindouro e desfrutemos desde já, Senhor, dessa grandiosa salvação que há no teu Filho Jesus. Ouve-nos, ó Deus, atende a nossa oração, porque nós o fazemos não confiado no nosso nome, mas no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. O título da mensagem de hoje, irmãos, é Como eu posso me livrar do juízo de Deus? Como posso me livrar do juízo de Deus? Quando nós falamos de juízo de Deus, nós pensamos no evento escatológico. O que é escatologia? É o ensino das últimas coisas. Há determinados eventos que não aconteceram e são eventos que marcarão a consumação dos séculos, como por exemplo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela segunda vez, não de uma forma humilde, não de uma forma acanhada, mas ele voltará com grande glória, vai ser um evento apoteótico. E nós sabemos também pelas Sagradas Escrituras que além disso, o Senhor quando vier, ele julgará todas as pessoas de todos os tempos. É o que nós chamamos de juízo de Deus. E nenhuma pessoa escapará desse juízo. Então é importante nós percebermos algumas verdades que as Escrituras falam sobre esse juízo, especialmente como nós podemos escapar diante de tão grande demonstração da ira de Deus. Quando falamos da ira de Deus,
estamos pensando na manifestação da justiça divina. Eu gostaria, antes de discorrermos sobre esse assunto, novamente incentivá-los a que percebam a importância de estudarmos essa epístola que nos traz tão grande discernimento sobre aquilo que a Bíblia fala de evangelho, a boa notícia de salvação. Eu comparo a epístola aos Romanos como um escafandro. Você já ouviu falar a palavra escafandro? Eu me lembro que a abertura de um desenho animado, a primeira versão do Scooby-Doo, que trazia uma série de fantasmas, que o Scooby-Doo, junto com a sua trupe, pretendia desmascarar, havia uma pessoa vestida com escafandro. Irmãos, o escafandro nada mais é do que aquela antiga vestimenta de mergulhador, que era um aparato de borracha e também de latão, um capacete assim bem proeminente, redondo, com algumas janelinhas que permitia que a pessoa mergulhasse até as águas mais profundas dos mares e dos rios, tentando investigar o que estava lá embaixo. Então me permita usar essa metáfora. O livro de Romanos é como se fosse um escafandro, em que nós nos vestimos e mergulhamos para contemplarmos as profundezas do mar da graça de Deus. Então todos nós somos convidados a sermos escafandristas, Pessoas que precisam contemplar de uma forma mais precisa e clara, que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa epístola, com tanta precisão, o que significa, qual é a natureza do evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, a igreja evangélica hoje, de forma geral, padece, irmãos. Infelizmente, a igreja evangélica é muito trivial quando vai entender e também quando vai anunciar o evangelho. Geralmente, para não afugentarmos as pessoas, nós não queremos falar do que o apóstolo Paulo fala abertamente. Assuntos que causam um certo temor, como a ira de Deus, como o juízo de Deus. Não podemos esconder essas coisas, porque essas coisas estão claramente anunciadas aqui na palavra do Senhor. Então fica o desafio. Nós precisamos penetrar nas profundezas de Deus, contemplar todas as regiões abissais, profundas, até que ponto o nosso Deus foi para nos trazer salvação, trazer salvação para a humanidade. Percebam, irmãos, para recordarmos aqui, a abordagem que o apóstolo Paulo faz ao anunciar o evangelho. Antes dele falar das boas notícias de salvação, ele fala das más notícias. Esse é o método, irmãos, de apresentar o evangelho usado pelo apóstolo Paulo. Versículo 18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, É a má notícia. Os seres humanos, infelizmente, são pessoas ímpias. O que é impiedade? É a falta de respeito em relação às coisas de Deus. É a ausência de temor em relação ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E as pessoas abriram mão disso. E quando agem como se Deus não existisse, aí nós temos a porta aberta para toda a sorte de perversão, para a prática de todos os atos pecaminosos que o apóstolo Paulo alistou numa lista de vícios, conforme nós vimos aqui no final do capítulo 1. Ele vai alistar 21 vícios, 22 se você considerar a parte que ele trata mais extensivamente sobre pecados de caráter ou de natureza sexual. Devido à impiedade,
os homens abraçaram a perversão, de tal forma que houve práticas homoafetivas que são condenadas claramente pelas Sagradas Escrituras. Então, por assim dizer, o amargo precede o doce. Para você valorizar o remédio, você precisa se conscientizar do seu mal, da sua moléstia, da sua doença, né? Se pensarmos no pecado como uma doença. Mas o pecado é pior do que uma doença, porque quem está doente não tem culpa de estar nessa condição. O pecado é algo mais intenso, é algo mais ativo. As pessoas movidas pela concupiscência, o desejo desenfreado para fazer aquilo que não é da vontade de Deus, buscam avidamente essas práticas. E o que é pior, como diz lá no finalzinho do versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, né? Aplaudem, incentivam, fomentam a prática do mal e do pecado. Chamam o amargo de doce, né? Através dos discursos, eles dizem que por que não? Por que não vivermos essa autonomia, essa suposta autonomia? Por que não dar vazão às leis do nosso coração? E o resultado é o que nós vemos nesse mundo. E a consequência, irmãos, é que a ira de Deus já está sendo derramada desse mundo. E como nós vimos, a ira de Deus não são manifestações aterrorizantes, os céus se transformando em vermelho, trovões, relâmpagos se manifestando em cada dia da nossa existência. Não, a ira de Deus se manifesta da seguinte maneira: Deus entrega esses homens às próprias loucuras do seu coração. Várias vezes a Escritura, por 3 vezes, repete isso, né? Deus os entregou às disposições reprováveis da sua mente. Quero um exemplo bem recente: as aberturas das Olimpíadas. Apesar de, em um certo sentido, ter sido um show estético, muito bonito de se ver, mas também se manifesta ali a bizarrice de toda uma sociedade que se entregou ao secularismo. Foi isso que nós vimos lá. Um show de pecaminosidade, um show de impiedade. Do ponto de vista teológico, aquilo nada mais é do que a manifestação da ira de Deus. Como se Deus dissesse: vocês querem chafurdar no pecado, pois se aprofundem na prática do pecado. Deus tirou o pé do freio. Deus entregou a humanidade a uma disposição reprovável, irmãos. O resultado disso é que no futuro não sabemos se está próximo ou longe. Há muitos séculos se aguarda esse evento ímpar, sui generis, em que Deus chamará todos, sem nenhuma exceção, desde o rico até o pobre, para prestar contas diante dele. E a pergunta é: como eu posso escapar da ira vindoura? Primeira coisa, você escapa da ira vindoura assumindo a sua culpa. Isso é muito importante. Problema para ser resolvido, você primeiro precisa reconhecer a presença do problema. Quando você entende que não há nenhuma dificuldade, que não há nenhum problema, como é que você vai conseguir a solução para esse mal? A primeira coisa é uma autoanálise muito sincera de si mesmo. Repare como o apóstolo Paulo vai abordar essa questão. Ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem. Quem é esse homem aí, né, que foi
é vocado, numa expressão vocativa, ó homem. Os estudiosos do Novo Testamento, especialmente da Epístola, vão dizer, olha, o apóstolo Paulo tinha em mente, quando ele se refere ó homem, né, aos judeus, ou seja, aquelas pessoas que foram agraciadas por Deus com uma aliança, também receberam as escrituras do Antigo Testamento, eles foram guardiões dos oráculos divinos. Então, diante do que o apóstolo Paulo descreveu, na segunda parte do capítulo 1, talvez muitos judeus estivessem aplaudindo, é isso mesmo, esses cães, como muitas vezes os judeus se referiam aos gentios, aos povos pagãos, eles chamavam assim, de cães. Esses cães são assim mesmo, são inventores de males, eles são possuídos de inveja, de homicídio, de contenda, são difamadores, aborrecidos de Deus. Parabéns, apóstolo Paulo, eu estou com você. Outros vão dizer que esse ó homem, ele está pensando nos gentios, aqueles que não são judeus. Essa era a maneira antiga, irmãos, de se referir a toda a humanidade, né? Você entende o todo pelas partes, né? Como é que ele dividiu o mundo naquele tempo? Judeus e não judeus, que eles chamavam de gentios. Se dizia que mesmo nos dias do apóstolo Paulo, numa sociedade altamente corrupta como era a sociedade romana, altamente sensualizada, irmãos, vocês pudessem ver os detalhes de como acontecia o apelo sexual nas cidades romanas, era algo assim que nos deixariam de boquiabertos, era um verdadeiro absurdo, Então, mas havia também homens de certos princípios, como um grande filósofo que foi tutor de um imperador nos dias do apóstolo Paulo, foi tutor de Nero, eu me refiro a Sêneca. Ele era um filósofo estoico. Então ele tinha uma alta moralidade. A lista de vícios que o apóstolo Paulo colocou aqui, irmãos, Sêneca aplaudiria. E não somente ele, mas muita gente naquela sociedade também aplaudiria. Mas o problema é que o que é denunciado aqui, como diz John Stott, é uma estranha fraqueza humana. Que fraqueza é essa? É a tendência de criticar todo mundo, exceto nós mesmos. Você já viu aquele dito popular? Perdoe-me pela expressão. Macaco não olha o rabo. Isso quer dizer que somos desprovidos de autocrítica e só enxergamos o erro das outras pessoas. Aí o apóstolo Paulo, na minha opinião, ele está falando aqui tanto de judeus como de gentios. Porque isso é um mal não somente presente entre os judeus, mas também entre os gentios. Isso é o mal da humanidade. Que mal é esse? Que nós só enxergamos o erro das outras pessoas. Isso aqui, irmãos, foi até tema, foi objeto de estudo do pai da psicanálise, o Freud. E sabe qual foi a terminologia que ele usou? Quando a gente denuncia o nosso pecado, mas na vida do outro, projeção. Projeção. Paulo diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós somos assim, irmãos. Essa é uma estratégia hipócrita. Alto padrão para os outros e baixo padrão para mim. Isso, inclusive, essa estratégia, essa maneira de enxergar as coisas, me permite reter o meu pecado, porque eu não confesso, eu sou apenas um falastrão,
Eu sou apenas alguém que estou muito interessado na minha reputação, como eu pareço para outras pessoas, porque quando eu falo mal, parece que eu sou bom, parece que eu não cometo as mesmas coisas. Isso me permite reter o meu pecado e também a minha autoestima. Quando falamos mal das outras pessoas, isso é uma maneira muito sutil de valorizarmos a nós mesmos. A nós mesmos. Você lembra o que aconteceu com Davi? O texto que nós lemos no momento devocional? O adultério de Davi com Batseba. Além disso, Davi foi o autor intelectual de um assassinato de um dos seus soldados, um dos seus valentes, chamado Urias. Ele possuiu a mulher do seu soldado. Essa mulher engravidou. E a solução que Davi vislumbrou é que esse homem deveria ser morto. Passou-se um tempo, parecia tudo bem. Deus então mandou um profeta, o profeta Natã. E o profeta Natã fez uma abordagem muito interessante, contou uma história. Aí disse: olha, há no reino uma pessoa muito pobre, e essa pessoa só tem uma cordeirinha, só tinha uma cordeirinha. E ele cuidava com todo o apreço, com todo o afeto daquela cordeirinha. E havia também naquela cidade um homem muito rico, de muitas posses, cheio de muito gado. Aconteceu que veio um visitante, e o homem rico não tirou, não matou nada do seu rebanho. Ao contrário, ele matou a única cordeirinha daquele homem pobre. Como é que Davi reagiu? Cheio de indignação. Esse homem merece morrer, e pelo que ele fez, ele tem que restituir 4 vezes mais. Foi fácil, né, para Davi bater o martelo e dizer: esse homem é culpado. Natã, o profeta, disse: tu és este homem. Aí ele caiu em si. Para escaparmos da ira vindoura, o primeiro passo é sermos muito honestos com nós mesmos. Nós somos pecadores, e aquilo que nós denunciamos no outro é o que nós fazemos. É fácil, né, nesse momento de política, de efervescência política, causa até um asco, né, e uma revolta em todos nós, as mesmas coisas, as mesmas promessas. Veja esses homens tão simpáticos nas suas fotos, nos seus santinhos, né? Mas são corruptos. Nós falamos isso de boca cheia, mas o que dizer das nossas corrupções de cada dia? Os nossos atos de desonestidade, nós fazemos as mesmas coisas que nós reprovamos também nos políticos. Não é isso? Isso é próprio do ser humano. Assuma a sua culpa, é o primeiro passo. Segundo, reconheça. Como eu posso escapar da ira vindoura? Reconhecendo a legitimidade do juízo de Deus. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Eu chamo a atenção, irmãos, para o fato de que o juízo de Deus é segundo a verdade. O que é que ele quer dizer com isso? Que Deus não tem 2 padrões, que Deus não tem 2 medidas, que Deus faz acepção de pessoas, que Deus é parcial nos seus juízos. A gente sabe, e até com muita revolta, que no embate para se chegar à verdade entre acusação e defesa, muitas vezes o que prevalece é a capacidade retórica de quem muitas vezes sai vencedor. E nem sempre o vencedor
está com a verdade ou está com a justiça. Não é verdade? Me lembro aqui de um famoso cearense que nasceu no último quarto do século XIX, Quintino Cunha. Vocês, irmãos, já ouviram falar dele? Ele foi advogado, ele foi um grande escritor cearense, um homem muito espirituoso. Espirituoso é aquele que tem uma inteligência muito aguda, né? Então ele era cheio de tiragens assim memoráveis. E conta-se que certa vez, no tribunal, quando se permitia fumar lá, Quintino Cunha usou a seguinte estratégia para tirar a atenção do júri. Ele pegou aquele charutão, né, e fumou. À medida, né, que o promotor acusava, né, trazia à lume todas as acusações do seu cliente. Mas, irmãos, com o passar do tempo, aquela cinza do charuto não caía. Ela ficou uma cinza enorme, e aquilo foi chamando a atenção das pessoas. E o promotor suando, se esforçando, para você ver que tem um elemento também psicológico, né? Uma estratégia psicológica também nos júris. O que foi que aconteceu? O seu cliente foi inocentado, porque ninguém prestou atenção na acusação do promotor. A justiça não prevaleceu. O que prevaleceu foi a estratégia. Depois ele revelou: eu coloquei um arame, né, no charuto para que a cinza não caísse. É esse o mundo que nós vivemos, de juízes que entram no supermercado e no acesso de fúria descarregam o seu revólver em alguém que está ali simplesmente para servir, e depois o juiz é aposentado. Por isso que as mais altas cortes, não somente do nosso país, mas de qualquer país, está em descrédito hoje. Com Deus não é assim. O juízo de Deus é segundo a verdade. Como é que se chega à verdade? Somente numa possibilidade, irmãos. Somente quando um juiz é absolutamente perfeito. Um juiz, para chegar à verdade dos fatos, sem nenhuma dúvida, ele primeiramente tem que ser um juiz onisciente. Ele tem que saber de tudo. Ele não pode ignorar as circunstâncias. Ele precisa, inclusive, penetrar no coração a ponto de identificar quais foram as motivações que levaram a determinadas práticas. Eu só conheço um que tem essa habilidade, que tem esse atributo. Além disso, o juiz, ele não pode se vender, ele não pode ser corrupto, ele não pode ser alguém que abre muito facilmente mão da justiça e da verdade. Eu só conheço um. Além disso, esse juiz tem que ser onipotente, porque quando ele bater o martelo, ele precisa de poder, de força para fazer cumprir a sua vontade e a sua decisão justa. Eu só conheço um. Reconheça a legitimidade desse grande juiz, porque o julgamento dele será segundo a verdade. Versículo 3. Também reconheça a inevitabilidade desse juízo, irmãos. Tu, porém, ó homem, né? Novamente o homem aparecendo, homem no sentido genérico, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olhe para mim. É sem escape, viu, irmãos? É questão de tempo. Sem escape. O juízo de Deus segundo a verdade é sem escapatória para nós.
Então, para nos livrarmos do juízo de Deus, primeiramente, reconheça a sua culpa, reconheça a legitimidade desse julgamento. E em terceiro lugar, apele para aquele que pode nos condenar. Interessante isso, né? Apelar para aquele que pode nos condenar. Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Ele alista outros atributos de Deus. Longanimidade nós sabemos que é uma grande paciência. É como se Deus, nesses atributos, dissesse o seguinte: merece o julgamento, mas não vai ser agora. Eu vou segurar ainda para o momento apropriado. E isso, irmãos, para a humanidade parece uma certa impunidade. Cadê esse Deus que vocês falam que vai punir o meu pecado? Eu fiz coisas terríveis e nada aconteceu comigo. Esse foi o dilema de quem escreveu o Salmo 73. Eu, servo de Deus, estou passando por dificuldade, e aquelas pessoas que são ímpias, que não têm o menor respeito por Deus, estão prosperando. Grandes canalhas da história, irmãos, fizeram coisas absurdas e partiram desse mundo de uma forma serena e tranquila. Onde é que está o juízo de Deus? Há de se manifestar. Mas reparem que esses atributos de Deus, eles visam nos conduzir o homem ao arrependimento. Por que que Deus ainda não deu um basta? É uma grande oportunidade para que possamos reconsiderar as nossas atitudes e nos arrependermos. Então eu insisto no terceiro ponto: apele para aquele que pode te condenar. Abra sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo João escreveu, capítulo 1, versículos 9 e 10. Como eu posso escapar da ira vindoura? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, veja a maneira pastoral e delicada que João se dirige às igrejas. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas nós pecamos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso que eu digo, apele para aquele que vai nos julgar. Senhor, seja o meu advogado. Eu reconheço a minha culpa. Perdoa o meu pecado. Purifica-me de toda a injustiça. E como é que o Senhor Jesus Cristo faz isso? Propiciando, apaziguando a ira divina através da obra que Ele realizou. O apóstolo Paulo, na sua argumentação, vai deixar isso bem claro, irmãos, quando ele chegar lá no capítulo 3. Lembre-se da estratégia do apóstolo Paulo. Ele está primeiro dando as más notícias para depois dar as boas notícias. O apóstolo Paulo, ele parece um soldado que está com lança-chamas, que ele aponta o lança-chamas não somente para os pagãos, mas também para aquele tipo de gente que nós chamamos de moralista.
Capítulo 2, no começo do capítulo 2, o apóstolo agora, ele mira o seu lança-chamas, justamente, por assim dizer, numa metáfora, naquele capim mais alto, seco, onde muitos pecadores se escondem e se refugiam da presença de Deus, como se fossem justos. Paulo agora está avisando os moralistas, aqueles falastrões que falam mal do outro, aparentemente como se não fizesse aquilo mesmo que eles estão condenando nas outras pessoas. Assuma a sua culpa, reconheça a legitimidade do juízo de Deus, apele para aquele que pode nos condenar e, finalmente, em quarto lugar, busque o arrependimento. Essa passagem, irmãos, foi escrita ao denunciar o nosso pecado, não simplesmente com atitude belicosa, não somente por amor à polêmica, à guerra, mas o que Paulo visa aqui é o arrependimento. São passos, sabe, irmãos? Reconheça quem você é, não se esconda, não aponte o dedo para o outro, aponte para si mesmo. Busque o arrependimento. Interessante que, ainda que o apóstolo Paulo tenha mencionado somente arrependimento e fé não podem ser desvinculados. É como uma moeda, você não pode separar a cara da coroa. Onde tem arrependimento também tem fé, fé em Cristo Jesus. São irmãs siamesas, é o que nós chamamos de conversão. Nós precisamos, primeiramente, nos conscientizar. Arrependimento é isso, literalmente é mudança de mente. Você se percebe como pecador, e essa atitude vai te conduzir a uma tristeza, por você saber quem você é, pecador miserável. E além disso, o arrependimento verdadeiro envolve mudança de atitude. Não adianta nada você se conscientizar que está errado, ainda se entristecer por conta disso e parar por aí. Você precisa mudar de atitude. E como é bom alguém realmente que cai em si numa atitude de profunda honestidade. Ele diz, como tantos personagens que passaram pela vida de Jesus Cristo, dizendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, me livra do julgamento, eu mereço ser condenado, preciso de ti, arrependa-se. Essa foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem de Jesus Cristo, a mesma coisa: arrependei-vos. E nunca esqueça, arrependimento vem seguido de fé, confiança no grande advogado, que através da sua obra de propiciação, ele nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Que Deus te conduza a esse verdadeiro arrependimento, que Deus te livre da ira vindoura, que Deus te livre do caminho dos hipócritas, que são muito presentes em denunciar o pecado do outro sem reconhecer o seu próprio pecado. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos faça valorizar o grande evangelho, a única esperança de salvação para todos nós. Amém. Vamos orar. Quem desejar pode orar.